13 mães palestinas foram escolhidas pelo Instituto Cardeal Martini da Universidade de Belém para participar do Encontro Mundial das Famílias com o Papa. Elas nos contam suas emoções antes de partir para a grande festa em Milão. A Associação Pro Terra Santa completa 10 anos. A organização não governamental ATS tem a missão de recolher fundos para ajudar a custódia da Terra Santa. Histórias e testemunhos dos cristãos de Ramala, coração político palestino. Entre os desafios da paróquia latina, a tentativa de conter a forte imigração desta cidade, onde há 60 anos os cristãos eram maioria. Em Belém, a Casa do Adolescente, um instituto franciscano que acolhe jovens com problemas sociais, uma das muitas obras de caridade que animam a cidade onde nasceu Jesus. É uma grande honra ter recebido este convite para o Fórum das Famílias. Estou muito feliz pela oportunidade de ver o Papa. Estamos felizes por poder ir à Itália. Não acontece todos os dias, principalmente para quem vive nos territórios palestinos. É um privilégio concedido a algumas mães de família do Instituto Cardeal Martini, da Universidade de Belém. São mulheres que frequentam os cursos de liderança feminina promovidos pelo professor Zanun. Escolhemos 13 mães de Belém de Bedjala. São as mulheres que frequentam os nossos cursos nos últimos 3 anos. Le donne che frequentano i nostri corsi in questi ultimi 3 anni. Todas prontas para a viagem a Milão para o 7º Encontro Mundial das Famílias com Bento XVI. Os encontros, a missa com o Papa, a troca de experiência, tudo servirá para aprender um novo modo de viver a vocação familiar, especialmente no contexto difícil como este da Terra Santa. Certamente será uma bela experiência para nós, para a troca de experiência com outras famílias. Nós gostaríamos de aprender com a Itália como eles educam os filhos para educarmos os nossos na Palestina. Será belo ver muitas famílias com outras tradições para contar as dificuldades que vivemos cada dia e para educar as nossas futuras gerações para continuar nesta situação, para permanecer fortes e conservar a nossa fé. Conservar a fé em Deus que em Belém se fez homem. É daqui o ponto de partida para reencontrar o entusiasmo da unidade familiar. Per una famiglia sana. Para ter uma família sadia, temos necessidade de valores, especialmente nestes tempos difíceis de contradições em todos os níveis, político, religioso e social. Devemos estar mais ligados aos valores do Evangelho. Proprio essere attaccati più ai valori del Vangelo. Inseridos no Evangelho, na palavra de Jesus e a quem foi escolhido para representá-lo na terra, para escutar o Santo Padre, rezar por ele, com ele e para que das famílias possa nascer a construção de uma nova sociedade. O Papa é uma pessoa extraordinária, tem um grande efeito sobre nós. É o chefe da igreja. Será uma viagem muito especial, porque finalmente encontraremos outras famílias italianas. É muito importante, porque vivemos sob pressão e por alguns dias estaremos longe dos conflitos. O objetivo deste encontro é mostrar o quanto é importante o trabalho e a festa na nossa vida e nas nossas famílias, porque a família é uma célula da sociedade e sem esta célula a sociedade não existe. Foi quase uma brincadeira. Eu me recordo muito bem quando pela primeira vez com o padre Pitirilo falamos desta ideia. A Associação Pro Terra Santa, ou simplesmente ATS, é uma organização não governativa que nasceu há 10 anos de uma conversa entre amigos.
Com o passar dos anos, a Associação de Sustento à Custódia se estruturou e hoje sustenta a 360 graus os sucessores de São Francisco, graças à generosidade de tantos benfeitores que ajudam a conservar os lugares santos e a sustentar a presença cristã nos lugares de Cristo, com a esperança de receber ajuda de tantos cristãos em todo o mundo e em comunhão com a pequena comunidade que vive na Terra Santa. Ci siamo dotati anche di uno strumento laico. Nós estamos usando de um instrumento leigo para ter acesso aos financiamentos públicos que, com a crise atual, podem ser reduzidos. É uma forma de ter acesso à ajuda de associações leigas que, de outra forma, não seria possível. Privati ou comunque che altrimenti non sarebbero possibili. Sin dall'inizio l'abbiamo Desde o início, temos usado este instrumento para sustentar as atividades da custódia, principalmente no setor que era de competência de Padre Pitirilo, na parte do patrimônio cultural. diciamo della parte del patrimonio culturale. Muitos voluntários doaram nestes anos talentos e a própria profissão a serviço de ATS. Limitando os custos, a associação aumentou o número de ofertas que milhares de doadores doam à Terra Santa. Os projetos envolvem a cidade de Belém, Gaza, Jericó, mas também a Síria, Rode e, naturalmente, Jerusalém. É uma forma de estar ligados à terra, que é o berço do cristianismo. Com o tempo, entendi o grande potencial de ATS, mas principalmente dar a oportunidade a todos de fazerem parte da missão que a Igreja confiou à custódia da Terra Santa. E é em nome da custódia da Terra Santa que a ATS continua desenvolvendo a sua missão, para que a fé seja testemunhada com as obras que comunicam incansavelmente a experiência cristã. Ramallah, 15 quilômetros de Jerusalém, tornou-se conhecida na última década como o coração político dos territórios palestinos, experimentando um crescimento exponencial. Em Ramallah encontram-se as sedes da presidência e do governo da Autoridade Palestina, o Banco Palestino e os numerosos investidores do mercado de ações palestino. Edifícios residenciais e comerciais continuam a surgir entre as colinas da cidade, testemunho do aumento de construções sem precedentes nos territórios, apesar da desaceleração do último ano. Hoje a cidade é predominantemente muçulmana, mas até o início dos anos 50, os cristãos formavam aqui a maioria quase absoluta. Padre Faisal Riazen, pároco da Igreja Latina da Sagrada Família em Ramallah, conta que a cidade nasceu em 1500 como um vilarejo cristão, graças ao fundador Salem Hadaden. Mas, como já ocorreu em Belém nas últimas décadas, a percentagem de cristãos diminuiu muito, principalmente devido à migração para os Estados Unidos. Hoje, os muçulmanos em Ramallah são mais de 75%, os cristãos apenas 25%, de acordo com o cálculo estatístico da Paróquia Latina. As estimativas do Centro Estatístico Palestino são ainda menores e indicam que a população cristã é de apenas 8,9% em relação à muçulmana. Nella mia parrocchia siamo 2.000 anime. Na minha paróquia somos 2.000 almas. 10% são originários de Ramallah, os outros são das aldeias ao redor. Os cristãos originários de Ramallah estão todos nos Estados Unidos. Somente em São Francisco se encontram 40.000. C'è 40.000 a San Francisco. Os palestinos cristãos emigraram em busca de um futuro melhor para si e suas famílias, explica Padre Faisal, buscando segurança e estabilidade que ainda a população dos territórios palestinos não tem. Mas as razões para essa fuga em massa devem ser buscadas também em uma escolha espiritual da comunidade cristã. Quando vão para os Estados Unidos, se sentem em um ambiente cristão e ali permanecem. Mas para nós, queremos que essa Terra Santa permaneça cristã. Poucos fizeram o percurso inverso e retornaram aos seus lugares de origem, como José Muganan. Ele migrou para São Francisco nos anos 50 com sua família. Optou por deixar os Estados Unidos e vive em Ramallah desde 1974.
Eu me sinto feliz aqui como cristão e sou livre para ir e vir, para praticar a minha religião. Não há preconceitos contra mim. Eu estou feliz. Na verdade, eu me sinto mais próximo à minha fé hoje do que quando eu estava nos Estados Unidos. Deter essa fuga e manter em Ramallah os cristãos que ficaram faz parte do trabalho difícil, mas determinado da paróquia latina da cidade. Nos últimos 2 anos, os católicos começaram a realizar atividades ecumênicas junto com as 3 comunidades cristãs locais, dos coptas aos luteranos, respondendo a uma necessidade dos cristãos locais. Ao mesmo tempo, estão abertos ao contato com a população muçulmana através das 6 escolas privadas cristãs em Ramallah, frequentadas por estudantes de ambas as religiões. La scuola è molto importante per la parrocchia. A escola é muito importante para a paróquia, para estabelecer os cristãos, para ajudar os cristãos a terem uma fé forte, porque nas escolas públicas não estudam o cristianismo, estudam somente o islamismo, e eles, como cristãos, não estudam. A presença de nossas escolas também tem outro objetivo: estar abertos à sociedade, para inserir os cristãos na sociedade e fazer compreender aos muçulmanos quem são os cristãos. Portanto, há a presença de muçulmanos e cristãos juntos nas nossas escolas. Por exemplo, em nossas escolas há, digamos, 40% de muçulmanos entre os alunos e também entre os professores. 40% sono musulmani, degli alunni, anche dei professori. As escolas em Ramallah continuam a representar o exemplo de integração entre a população muçulmana e a cristã, confirma a irmã Catherine Salem, uma das irmãs do Rosário, que mora na paróquia latina. Temos boas relações de amizade, vivemos juntos sem problemas. Do mesmo parecer também a irmã Marie, da congregação de São José da Aparição, também ela residente dos edifícios da paróquia latina de Ramallah. Ici, nous avons une école secondaire. Aqui temos uma escola secundária frequentada por cristãos e palestinos, e eles se dão muito bem, não há problemas entre nós. Os resultados dos exames do último ano da escola são excelentes. Ensinamos árabe, inglês e francês. Tawjihi excellente. On enseigne l'arabe, l'anglais et le français. Um quadro social complexo, em síntese, onde a chave da permanência cristã na cidade depende principalmente da capacidade de manter relações serenas com a maioria muçulmana, preservando a identidade original da cidade. Ainda hoje, segundo um acordo desejado pelo falecido presidente palestino Yasser Arafat, o prefeito de Ramallah é de fé cristã, como em outras cidades, onde uma vez os cristãos eram a maioria. Em um ângulo da Palestina, a poucos metros da Gruta do Leite de Belém, existe há 5 anos uma casa franciscana de acolhida. Chama-se Casa da Criança e nasceu em 2007 graças à iniciativa da Custódia da Terra Santa. Hoje, acolhe quase 40 crianças que, por várias razões, não podem permanecer com suas famílias de origem. A Custódia da Terra Santa pôs à nossa disposição uma casa para todas essas crianças, de alguma forma, órfãos de um pai e de uma mãe. Com os frades, que 24 horas por dia se ocupam delas. Criaturas que às vezes sofrem de leves distúrbios mentais, mas que são parte, também elas, da pequena comunidade cristã de Belém. Uma parte delle missioni dei francescani in Terra Santa é curare. Uma parte da missão dos franciscanos na Terra Santa é cuidar dos cristãos e reforçar a sua presença, ajudando-as a resolver os seus problemas, seja sociais, seja de ensino, seja de pobreza, com diversos tipos de ajuda. Essa casa representa uma somatória de ajudas aos cristãos por meio dessas crianças, com idades de 5 a 17 anos. Somma di aiuti per i cristiani mediante questi ragazzi piccoli, dall'età di 5 anni fino a 17 anni. As crianças chegam depois da escola, alimentam-se antes de iniciar as atividades da tarde, que são muitas. Se estuda e se faz as tarefas de casa. Em síntese, há uma vida. Uma possibilidade para estudar, para aprender. Há também espaço para fazer um pouco de esporte ou trabalhos manuais. E pode-se entender que alguém torne-se muito bom. Esse menino nos mostra com orgulho uma cruz de madeira que ele mesmo realizou.
Meu nome é Elias, frequentava a Terra Santa School. Eu sempre senti uma inclinação especial para esses trabalhos. Depois fui para os salesianos e, com o tempo, tornou-se a minha especialidade. Cada criança tem uma história em si que deveria ser contada, na sua maioria marcada por graves problemas sociais e problemas econômicos. Mas onde existem as maiores dificuldades, a caridade dos frades franciscanos sempre consegue levar esperança. Que assicura alloggio sicuro dove si offre tutti i bisogni di un ragazzo per crescere. Esse é um lugar que garante o alojamento seguro, onde se oferece todas as necessidades de uma criança para crescer de modo equilibrado e a fazer crescer todos os seus dons, humanos, sociais e assim por diante. Se impara tante cose. Eu acho que educando se educa. Aprendem-se muitas coisas todos os dias com as crianças, também quando crescem. Você aprende a lidar com qualquer idade de uma certa maneira. Todos nós precisamos de amor. O amor oferecido através do ensinamento, do cuidado, da atenção e da compreensão. Abbiamo bisogno di un amore. Amore offerto mediante l'insegnamento, la cura, l'attenzione e la comprensione. Valores que a custódia leva avante incansavelmente há 700 anos, especialmente no berço do cristianismo, onde Jesus nasceu e onde tantos pequenos meninos Jesus, entre os problemas e mil dificuldades, continuam a vir ao mundo.